Graças a Deus por mais esse domingo, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, a fim de louvar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé para a leitura do Salmo. O Salmo de hoje é o Salmo 95, então abra sua Bíblia, o seu aplicativo, no Salmo 95 e acompanhe a leitura. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Maribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante em terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por mais este domingo, Deus, por essa oportunidade de cultuarmos a Ti. Pedimos Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Nos enche com Teu Espírito Santo, nos transforma mediante a Tua palavra e nos molda, Pai, conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É que eu te peço, te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, irmãos, vamos louvar o Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo o ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei
tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, e agora me regozijo desde que me converti, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele
irmãos, podem sentar, graças a Deus, porque hoje é domingo. Estamos oficialmente na época do outono e, se Deus quiser, épocas também, né, de bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram, que bom que vocês amam cultuar a Deus, cultuar o Senhor. Que bom, que bom, que bom. Meus irmãos, estamos no mês de março e, graças a Deus, já estamos com a pandemia, né, já bem, como vamos dizer, bem fraca, né, já, e acredito que boa parte aí do pessoal seguiu aí o vacinação, né, os cuidados, e graças a Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos na segunda semana aqui nesse nosso local de culto, né, provisório. Não vamos chamar de provisório, né, vamos chamar de nosso local de culto, né, presente. E neste domingo passado, nós tivemos o primeiro culto aqui. No domingo que vem nós não teremos o culto, né? Então eu peço que os irmãos todos caprichem para cultuar junto na transmissão. E no dia 3 e no dia 10, então a gente voltará, né, a ter os cultos aqui, dia 3 e dia 10. Eu quero pedir aos irmãos, né, que a gente tem que acostumar com o novo local. Não sei quanto tempo nós vamos fazer os cultos aqui, mas pelo menos março e abril, provavelmente maio ainda teremos cultos aqui. Então a gente tem que acostumar, tomar posse, a gente precisa se sentir em casa, né? Sentir em casa. O pessoal, estou trabalhando para o pessoal conhecer, né, o endereço, enfim, e porque aqui é o local que vai nos abrigar por um tempo, né, até a gente conseguir o nosso local permanente, tá bom? Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Aqui é o clube, acho que é Grêmio Esportivo Itapeva, do Jardim Floresta. Sejam bem-vindos, né, à Capela Missional que se reúne aqui. Meus irmãos, eu com muita alegria no meu coração, nós vamos começar hoje, né, uma série de exposições para a gente trabalhar o livro de Apocalipse, a pedidos, né? E também já faz mais de 20 anos que eu não faço uma exposição do livro de Apocalipse, mais de 20 anos já. A última vez, mais de 20 anos mesmo, acho que já uns 25, 26 anos atrás, lá por 1996, 97, última vez que eu fiz uma exposição do livro de Apocalipse. A boa parte de vocês ainda eram adolescentes ou crianças, né? Alguns já eram jovens, mas faz muito tempo. Então, estou revisando tudo aquilo que na época eu ensinei, né? E eu quero trazer então este estudo, essas pregações, né? E nas segundas-feiras, às vezes na terça, eu faço aula também online no Facebook, no Instagram. Peço que vocês acompanhem, ou ao vivo ou depois, fica gravado no Insta, no Face e depois vai para o YouTube. Então tem todas as maneiras possíveis para assistir às aulas. São aulas rápidas, 40 minutos, 45 no máximo. Vale a pena, porque é ensinamento da palavra para nós, que aprofunda aqui os temas do domingo, que é apenas uma pregação. Na segunda-feira é mais uma aula bíblica mesmo. Então, meus irmãos, nós vamos ter um bom tempo mesmo, trabalhando, né, o texto do Apocalipse. Acredito, eu estava falando com o padre ontem, uns 2 anos, eu acho, né? 1 ano ou 2 anos. Mas prometo para vocês que nós vamos mesclar, né? Aí os presbíteros vão me ajudar. Não vai ser todo domingo Apocalipse, porque, né, os nossos irmãos aí, os nossos presbíteros vão me ajudar aí, intercalando com outras pregações. Então vai ter o fôlego, né? Vai ter o descanso do Apocalipse com outros temas que vão ser pregados também aí, principalmente
nos nossos cultos online que nós vamos fazer. Eu vou convidar os meus irmãos para me ajudar, tá bom? Ou domingo, ou outro também que a gente tiver aqui, ou em outro lugar, nós vamos trabalhar o Apocalipse esse tempo, esses 2 anos, porque você sabe, né? O meu método é esse de aprofundar. Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, passar uma visão geral, mas depois nós vamos voltar ponto por ponto do capítulo 1, porque é útil para nós. Por quê? Porque meus irmãos, eu quero desmistificar esse negócio do Apocalipse. Por quê? Porque alguém me disse outro dia, sempre que surge uma guerra numa nação qualquer, é o Apocalipse, é o fim do mundo, e a grande pergunta é se vai haver uma guerra mundial, se vai existir, se o anticristo vai vir, né? Se vai vir a besta. Há uns meses atrás colocaram uma estátua lá, um símbolo mexicano, da cultura mexicana, que vocês já viram vários filminhos aí na TV, no cinema, enfim. Colocaram na frente da ONU e já disseram que era a besta das 10 cabeças, das 12 cabeças do Apocalipse. Aí eu tenho que ter todo o meu trabalho de ir lá na internet e ligar para as pessoas, me ligam, as pessoas me procuram perguntando e tal. Eu tenho todo o trabalho de dizer não é, mas as pessoas não acreditam que não seja. Por quê? Porque elas viram a novela da Record, né, o Apocalipse, elas viram o filme do Nicolas Cage lá do Apocalipse, do arrebatamento. Elas têm na mente, né, uma vinda de Jesus onde as roupas somem, né? As roupas somem e fica jogado no chão, os aviões caem porque o piloto some, os bebês aparecem. Logo que começou esse negócio da internet, tinha um videozinho famoso que Benny Hinn e outros divulgaram, de um pastor tá pregando e daqui um pouco dá um barulho e as bíblias caem no chão. As bíblias caem e as pessoas aparecem, alguns ficam correndo lá, alguns poucos na igreja, e alguns pastores da igreja também ficam, e daí, enfim, e eu fico triste quando tem perguntas como essa. Depois do arrebatamento, o Espírito Santo vai ficar na igreja? Vai haver salvação na grande tribulação? Vai haver salvação? É verdade que vai ter um tempo que as pessoas vão, inclusive, cortar a cabeça e não vão morrer, porque a Bíblia diz que eles vão procurar a morte e não vai ter? É verdade que vai ter uma época que não vai ter comida? Irmãos, as pessoas perguntam isso. É verdade que os que ficarem terão que não aceitar a marca da besta para ser salvo? É verdade que não vai haver salvação, né? A não ser que a pessoa morra na grande tribulação? É verdade que a besta é judaica? É verdade que a besta é americana? É verdade que sabe? Essas perguntas todas está na cabeça das pessoas, É verdade que vão sumir e alguns vão ficar? Irmãos, é tudo isso que nós temos que mostrar para os irmãos, né? Em 2017, 2016, alguém colocou lá, porque acho que era 2015, ainda era Dilma a presidenta, né, a presidente, e aí diziam, olha, em 2019 a Dilma já assinou o contrato para implantar chip. Em 2019 todo mundo vai ter chip. E aí eu fui lá e disse, olha, não vai ter chip em 2019, a não ser em celulares e cartão de crédito, mas não vai ter chip. Nossa, mas o pastor fulano, que é um homem de Deus, pregou lá na igreja, tu não sabe, tu é um falso profeta, tu está enganado. Tá bom, então espera 2019. Pois nós já estamos em 2022, não teve chip nenhum, né? Não teve chip, não vai ter chip, irmãos, não vai ter chip. Olha, quando tiver, né? Quando tiver, talvez muitos de nós não vamos estar mais aqui, porque óbvio que o mundo vai se tecnologizar, né, no futuro. Muito talvez as pessoas realmente tenham chips, mas provavelmente não vai ter nada a ver com marca da besta, ou tenha, mas não tem nada a ver com anticristo e falso profeta, etc e tal. E aí a pergunta é, alguém me perguntou o seguinte outro dia, se implantasse um chip, tu colocaria? Bom, se fosse para facilitar a vida, eu colocaria tranquilamente, em paz. Por quê? Porque eu não vejo no Apocalipse, na Bíblia, lugar nenhum,
que isso seja alguma coisa que me tire a salvação. Então, meus irmãos, nós vamos começar hoje esse assunto, esse estudo, essa pregação, essa exposição do livro de Apocalipse. Portanto, eu quero pedir para vocês para abrir a palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, para a gente trabalhar então o livro de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, meus irmãos. Eu gostaria muito, que os irmãos acompanhassem isso, para não pensar bobagem, para não ir atrás da cabeça dos outros, para não, para não andar falando, pensando, escrevendo, divulgando bobagens extremas, de ficção de Hollywood, aliás, nos anos 90, início dos anos 2000, houve uma famosa série de livros, o Deixados para Trás, que ensinava ali vários livros do Tim LaHaye, que ensinava e virou filme. Inclusive esse filme do Nicolas Cage que eu falei, o Apocalipse, ele é baseado nesses livros aí. A novela também foi baseada nesse Deixados para Trás. Apocalipse capítulo 1. Eu só vou ler o primeiro versículo, depois nós vamos trabalhar o resto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmãos, o tema, o assunto do livro de Apocalipse, aliás, a palavra Apocalipse significa revelação, desvendamento, revelação. Esse é o tema, esse é o assunto, esse é o nome, porque Apocalipse é um termo grego que significa revelação. E é o que Apocalipse de Jesus Cristo, é assim que começa o livro. Então o assunto do livro é o que Jesus revelou a João. E o autor do livro, é o apóstolo João, discípulo e apóstolo de Jesus, o mesmo que escreveu o Evangelho e as 3 cartas conhecidas que levam o seu nome. Muitos autores antigos lá, do 2º século e 3º século, tinham opiniões de que não era o apóstolo João, e sim um tal de presbítero João de Éfeso, que não era o mesmo apóstolo João. Então alguns autores, pastores, pregadores lá da igreja primitiva ainda, diziam que não era o apóstolo João, e sim um outro João, chamado presbítero João, ancião de Éfeso. Mas a opinião da maioria sempre foi de que o Apocalipse de João foi escrito pelo apóstolo João, apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu, aquele discípulo, que Jesus amava, como diz o Evangelho de João, que escreveu as 3 cartas de João. Em que data foi escrito? Bem rápido para a gente trabalhar isso. Pode ter sido na época de Nero, nos anos 60 depois de Cristo, quando Nero perseguiu os cristãos, pregando na cruz muitos cristãos, incendiando muitos cristãos, enquanto cantava seus cânticos, nos anos 60, ou na época de Domiciano, imperador romano, do final dos anos 90. Não se tem um consenso aqui, a maioria pensa nos anos 90, quando João era bem velhinho, estava exilado na ilha de Patmos. Mas, por tudo que eu li na minha lógica da minha cabeça, ele foi escrito nos anos 60, na época de Nero. E a mensagem, meus irmãos, é aqui que eu quero começar a trabalhar ele para nós. A mensagem do Apocalipse, porque quando a gente lê o Apocalipse, a gente começa a procurar onde ele está se cumprindo. Por exemplo, no capítulo 4, tem lá os cavaleiros. Alguém pergunta, em que cavalo nós estamos? É no cavalo branco? É no cavalo amarelo? É no cavalo vermelho? É no cavalo preto? Em que cavalo nós estamos? Se vocês forem pesquisar um pouco, vocês vão ver essa discussão na internet. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente pensa que o Apocalipse foi escrito para nós, e é assim que a maioria dos pastores pregam, a maioria das igrejas entendem, a maioria pensa que o Apocalipse
é escrito diretamente para nós. Porém, meus irmãos, eu quero afirmar aqui, e é assim que nós vamos ler o Apocalipse, a mensagem do Apocalipse não é direcionada à última geração de cristãos, mas para a primeira. O Apocalipse foi escrito não para nós, mas para aquela geração de cristãos que estava sendo perseguida. Por quê? Quando Jesus diz para João escrever o livro, ele tem uma finalidade: escreve o Apocalipse para confortar, para fortalecer e dar esperança para os cristãos que serão perseguidos e mortos nas arenas romanas. Ora, a minha lógica é muito simples: se é um livro para confortar aqueles cristãos, por que raios e por que diabos seria então uma mensagem nada a ver para eles, e sim para séculos depois? Vou confortar vocês, mas a mensagem que eu vou dizer não é para vocês não vão entender nada. Vou falar de bestas, vou falar de dragão, vou falar de gafanhoto, vou falar de anticristo, vou falar de falso profeta, vou falar de raios caindo do céu, vou falar de trovões, vou falar de relâmpagos, vou falar de abismos se abrindo, vou falar de gafanhotos saindo do abismo, mas não tem nada a ver com vocês. Isso aqui é tudo lá para o fim do mundo. Não, meus irmãos, não seria conforto para os cristãos. Todas essas mensagens que Jesus mandou João escrever no Apocalipse era para confortar aqueles cristãos que estavam, na verdade, sendo perseguidos. Quando eles leram, quando a gente lê, a gente não entende. Por exemplo, a besta de 7 cabeças, dragão de 12 cabeças, gafanhotos que sai fogo da boca, a gente não entende. Mas nós não entendemos porque não faz parte da nossa linguagem. Mas quem era judeu da época, ou cristão na época, entendia tudo. Por quê? Porque eles tinham várias lições, vários ensinamentos daquela época, vários apocalipses, onde eles já estavam familiarizados. Dragão, o que significa? Representa tal coisa. Um gafanhoto representa tal coisa. Por exemplo, nós somos tão ignorantes na Bíblia, por exemplo, que quando em Malaquias capítulo 3, verso 10 diz, que aquele que não dá dízimo, o gafanhoto devora, o devorador devora, na verdade, o devorador, a gente já pensa em quê? No diabo. O devorador é o diabo. Mas para eles não, para eles o devorador era um gafanhoto que devorava as plantas que eles plantavam. Até hoje, gafanhotos são as maiores ameaças, ou uma das maiores ameaças das plantações. Agora, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, houve invasões de gafanhotos na fronteira do Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, e o pessoal já dizia, o Apocalipse está se cumprindo. Não, meus irmãos, não é o Apocalipse que está se cumprindo, são apenas uma nuvem de gafanhotos que sempre na história da humanidade existiu naquela região ali. De vez em quando eles migram, por isso na Bíblia existe o gafanhoto migrador, aquele que migra de um lado para o outro. Existe o cortador, aquele que corta as plantas, que deixa as marcas, que come as plantas. O devorador, que come as coisas menores. Então, são espécies de gafanhotos. Mas, se a gente for numa igreja, por exemplo, neopentecostal, eles vão dizer que o migrador é o demônio que migra de casa em casa. O cortador é aquele que corta nosso dinheiro, e o devorador é aquele que devora as nossas finanças para que a gente tenha que comprar remédio, gastar em remédio e tal. Não, meus irmãos, não. O que a Bíblia está dizendo é que naquela época, quem plantava tinha que viver às vezes até fazendo fumaça em volta. Por quê? Porque não tinha inseticida, não tinha esses, como é que se diz, como é o que coloca nas plantas, agrotóxicos, não existia nada disso, era tudo natural, era fumaça, era vassoura, de galho, de palha para bater nas plantas, para enxotar os gafanhotos, e eles tinham o migrador, o cortador. Então eles tinham esta familiaridade com a linguagem que nós não temos. Aí a gente não sabendo, não estudando, inventa coisa. Então,
a mensagem do Apocalipse, meus irmãos, é para aquela geração. Jesus estava motivando aquela geração, dizendo: vai vir a perseguição, os gafanhotos se levantarão, a besta se levantará, o dragão se levantará, mas vocês vão vencer. Essa é a mensagem: vocês vão vencer. O anticristo vai vir, mas vocês vão vencer. Mas para quem Jesus está falando isso? Não é para mim, mas é para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que enfrentaram a besta, que enfrentaram o anticristo. Irmãos, eu quero afirmar que esta é a maneira correta de ler o Apocalipse. Agora, aí vocês perguntam: mas então, se o Apocalipse é para aquela geração, ele não tem nada a ver conosco? Ora, meus irmãos, para quem foi escrito Gênesis? Para aqueles irmãos que leram primeiro. Mas nós usamos os ensinamentos que nos receberam, e para nós é muito útil, porque nós aprendemos tudo sobre a criação, sobre Deus, sobre as manifestações de Deus em Gênesis. Para quem era o Êxodo? Para aquela geração de israelitas, para a segunda geração de israelitas. Para quem foi escrito Deuteronômio? Para a segunda geração de israelitas do deserto, aquele servo do deserto. Para quem foi escrito Salmos? Para aqueles irmãos e judeus e israelitas do Antigo Testamento, porém nós usamos eles até hoje. Para quem foi escrito o Apocalipse? Para a igreja do primeiro século, porém nós usamos até hoje, como mensagem de que o Senhor é soberano e que nós não precisamos temer a morte. Se alguém se levantar contra a igreja vencerá sempre. Essa é a mensagem do Apocalipse. Se a gente lesse o Apocalipse assim, a gente entenderia. Irmãos, existem aliás, eu já tive mais de 100 livros sobre Apocalipse. Imagina quantos foram escritos, todos especulando, tentando entender. Por quê? Por que não entendem? Porque estão lendo sem conhecer a origem dele. Querem interpretar ele à luz do século 22. E aí quando vê a palavra gafanhoto, que tem couraça, já pensa no quê? Num tanque de guerra. Mas não, é um gafanhoto, é um símbolo que nós vamos ver aqui. A última geração então de cristãos desfrutarão da mensagem do Apocalipse, escrito para as primeiras gerações, como qualquer outro livro da Bíblia. Nada anormal nisso, simples assim, maravilhoso assim. Interessante, meus irmãos, que quem não é cristão às vezes lê melhor as coisas antigas do que os cristãos, porque o cristão está sempre querendo ver uma exclusividade. Eu sou a geração do avivamento, eu sou a geração da volta de Jesus. Por que é? Já é melhor do que os outros? A igreja não passará pela grande tribulação. Tá, mas que igreja? Quando a pessoa diz a igreja não passará, está dizendo eu. Porque quantos outros já passaram? Quantos milhões de cristãos já morreram queimados e estão morrendo por causa de Jesus? Por que eu não vou passar? Então, meus irmãos, é muito egoísmo da nossa parte interpretar o Apocalipse como alguma coisa que seja para nós, só para nós. Agora, a última geração de cristãos, que não sei se é a nossa, eu acho que não, ela desfruta do Apocalipse como qualquer outro livro. Às vezes, por exemplo, quando um não crente lê os mitos gregos, ele interpreta, né? Por exemplo, a Adri leu sobre um Deus que engoliu os filhos, né? Engoliu os filhos. Quem era ele? Era o Júpiter. Engolia os filhos para não dar liberdade para os filhos, não deixar os filhos crescer. Então, quando as mulheres, ele fazia filho com várias mulheres, quando elas tinham os filhos, ele engolia os filhos para ficar dentro dele. Aí outro dia a Adri, psicanaliticamente, né, disse o seguinte: os pais fazem a mesma coisa até hoje. Muitos pais, no caso, engolem os filhos. Eles têm os filhos e depois engolem. Ou seja, deixam eles dentro deles, né? Às vezes o filho, outro dia a gente está sempre vendo, meu filhinho, tem que cuidar do meu filhinho, mães, né, de 60 anos, às vezes,
tem que cuidar do meu filho. Não posso porque tem que cuidar do meu filho, tem que fazer cuidar do meu filho. Mas coisa tem o teu filho, a gente pensa 7, 8, 9 anos. Não, tem 40. Tem 40 anos. Eu tenho que cuidar do meu filho, porque eu não posso cuidar do meu filho. Eu não posso viajar porque eu tenho filho para cuidar. A gente pensa, deve ser Mas daí o filho tem 40 anos, já tem uns 3 filhos, que ela também cuida, porque ele saiu fazendo filho, né? E foi trazendo para a mãe cuidar. Simples assim. Então são pais que fazem. Então não existiu Júpiter, né? Não existiu. E não existiu um Júpiter que engoliu filhos. Existem os pais que engolem os filhos. Então essa é uma leitura, né? Que se faz de literatura de antes de Cristo. E aí quando chega o Apocalipse, nós queremos interpretar ele literalmente e não simbolicamente, como era a literatura da época. Então, meus irmãos, a mensagem do Apocalipse era urgente, porque era para a geração de cristãos das primeiras décadas. O cristianismo recém estava sendo iniciado, eram tempos difíceis de perseguições, tanto por parte do judaísmo, que perseguia os cristãos, como por parte dos romanos, que perseguiam os cristãos. Os judeus perseguiam os cristãos porque consideravam que os cristãos transgrediam a lei de Moisés, então perseguiam, então matavam. Os romanos, porque exigiam culto ao imperador, somente o imperador era Senhor, o imperador era Deus, somente o imperador era Deus, e os cristãos chamavam somente Cristo de Senhor. Então os cristãos estavam em risco de morte, por um lado, pelos judeus, e de outro, pelos romanos. E o apóstolo Paulo, se a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ele sofreu tanto nas mãos dos judeus, como pelos romanos, denunciado pelos judeus. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu, foi preso por judeus, foi preso por romanos, denunciado por judeus, preso por romanos, e acabou morrendo, né, nas mãos de romanos, em Roma. Então a mensagem do Apocalipse, meus irmãos, era uma mensagem de conforto e esperança para os cristãos em perseguição. Era uma mensagem de conforto e esperança para uma geração de cristãos que seriam mártires. Então, meus irmãos, não tem lógica, não faz sentido pensar que, para consolar os cristãos da época, Jesus estava falando em código, por isso coisas que eles não iam entender, para coisa que ia acontecer 2000 anos depois. Que conforto seria? A mesma coisa que eu estou sofrendo, né? E alguém diz, a gente está numa crise financeira, e alguém diz, não, mas não se preocupa, daqui 2000 anos, 2000 anos a crise vai passar. Que conforto tem nisso? É a mesma coisa que alguém, lá para os ucranianos ou os russos, né? Não se preocupe, daqui 2000 anos a guerra vai acabar, não é conforto nenhum. Então, se o Apocalipse fosse escrito para hoje, que conforto, que livro de conforto mais fake, né? Seria para aqueles cristãos que receberam o livro, porque Jesus mandou João ler para as 7 igrejas. Não, leia, mas não tem nada a ver para eles, é para os cristãos lá, os mais especiais, o alecrim dourado, né? Lá dos anos 2000. Os alecrins, é para os alecrins, é para a geração especial. É a geração do Rogério, lá do ano 2022. Vocês estão sofrendo, vocês vão para a fogueira, vocês vão para a cruz, vocês vão para a boca do leão, vocês vão para as espadas dos gladiadores, vocês vão ficar sem comer, vocês não vão poder comprar, vocês não vão, poder ser cristãos, mas não é para vocês, é para os brasileiros, que não podem sofrer. É para eles a mensagem do Apocalipse. Olha, irmãos, seria uma mensagem muito não confortadora para aqueles cristãos se o Apocalipse fosse realmente para nós e não para eles. Então, meus irmãos, é uma mensagem de esperança para eles. Por quê? Para eles e para nós. Por quê? Eu quero rapidamente fazer aqui a passagem. Então, em primeiro lugar, é uma mensagem de esperança pela própria mensagem que é a palavra de Deus. O Apocalipse era a palavra de Deus. Revelação, verso 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Em breve vai acontecer, logo vai acontecer, naqueles dias iria acontecer, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem
e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, essa mensagem iria confortar, era uma mensagem de bem-aventurança. Quem lesse o Apocalipse seria confortado. E eles entendiam. A gente não entende porque a gente não quer entender, mas eles entendiam. E nós vamos ver que vocês lendo o Apocalipse comigo, vocês vão ver que vocês vão entender muito bem. Em segundo lugar, é uma mensagem de esperança, porque anuncia que o evento mais importante que vai acontecer é a parousia, a manifestação final do Senhor, ou seja, a grande mensagem futura é a ressurreição, é a vinda de Jesus. Essa é a grande esperança. Isso é o fim da salvação, é a finalidade da salvação. Não há outra coisa mais importante do que a manifestação final do Senhor. Verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, é por isso que a gente precisa contrariar a ideia de um arrebatamento onde as pessoas somem e as roupas ficam. Talvez alguns que foram crentes a vida toda ouviram sempre falar, né? Até por causa do hino, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, né? Aviões e seus pilotos vão para a destruição porque alguns sumiram. Então tem não sei se vocês já viram um famoso adesivo de carro: em caso de colisão, este carro ficará desgovernado. Aliás, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Nos anos 80, quando eu comecei a estudar escatologia, Apocalipse, existia uma famosa divulgação. Olha, se fosse agora, seria meme. Viralizava melhor. Tinha uma notícia seguinte, que a Força Aérea Americana não contratava cristãos, porque se eles fossem arrebatados, os aviões cairiam. Vocês acham que isso é verdade? Mas estava em livros, que a Força Aérea Americana não contratava crente, porque em caso de arrebatamento, óbvio, o piloto ia sumir, né? E tem inclusive um filme, né? O piloto sumiu. Mais ou menos isso, né? Irmãos, eu quero dizer que essa ideia de arrebatamento, ela não é bíblica. Quando Jesus voltar, ele vai voltar nas nuvens para arrebatar todos, uns para o juízo, outros para a vida eterna, para ressuscitar todos, uns para a vida eterna e outros para o juízo final. Mas a vinda de Jesus é uma só, porque geralmente se ensina o seguinte: Jesus vai voltar em 3 vezes ou 4 vezes até. Ele volta no arrebatamento secreto para levar a igreja, então muitos somem. Então, por exemplo, está lá na cama, né, bem tranquilo lá, vamos supor, né, eu e Adam. Se eu estiver crente naquela noite, eu subo, e a Adri não. Ou ao contrário, ela sobe e eu não. Aí um fica, acorda, cadê? Irmãos, essa ideia não é bíblica, isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Quando Jesus voltar, vai haver um sinal nos céus, talvez tudo vai ficar vermelho, ou branco, ou escuro, ou uma luz vai iluminar o mundo todo, todos verão Jesus voltando, e alguns festejarão e se alegrarão, e outros
ficarão aterrorizados, porque vai ser imediatamente, uns para o juízo, outros para a vida eterna. Mas não vai haver um arrebatamento secreto, onde um some e outros vão ficar 7 anos aqui sofrendo. Não, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então não percam, os próximos episódios. Em terceiro lugar, é uma mensagem de esperança, porque fala diretamente de uma pessoa conhecida por todas para a igreja que todos conheciam. É uma mensagem de esperança porque é de uma pessoa conhecida de todos da época para a igreja que todos conheciam da época. Por exemplo, olha só, verso 9: eu, João, vosso companheiro, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus. Todo mundo conhecia João, ele era um apóstolo. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, que era o domingo, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: que vezes escreve em livro e manda às 7 igrejas. Em Éfeso, todo mundo sabia que existia Éfeso, Esmirna, cidade conhecida, Pérgamo, cidade conhecida, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, nenhuma dessas cidades existe hoje, nenhuma dessas igrejas existe hoje, mas na época eram cidades conhecidas. Por exemplo, fala em Éfeso. Éfeso tem, mas se chama de outro nome, que é uma cidade turca, aliás, todas essas cidades aqui são turcas hoje. Mas na época, por exemplo, falava em Éfeso, vamos em Éfeso, vamos, todo mundo sabia Éfeso, era uma cidade como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, todo mundo sabia. Tiátira, para nós não existe cidade de Tiátira, Filadélfia, Esmirna, não existe mais, mas na época eram cidades conhecidas. E quando o Apocalipse é escrito, ele diz: eu, João, companheiro vosso. Todos os cristãos sabiam que existia João, quem era João, era um apóstolo de Jesus. Então era uma pessoa conhecida escrevendo para lugares reais conhecidos. Olha, escreve para as igrejas tais, as mais conhecidas, ou das mais conhecidas, chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, na Turquia. Escreve para eles. Então era uma pessoa real escrevendo para localidades reais. Então não era algo ficcional, não, era coisa real. Era um homem, João, conhecidíssimo, apóstolo de Jesus, todo mundo conhecia o apóstolo, já tinha escrito cartas, já tinha escrito o evangelho. Em quarto lugar, é uma mensagem de esperança, porque apresenta o Senhor Jesus Cristo como ressuscitado na sua glória. Ou seja, aquele Jesus que há pouco tempo tinha vivido na terra, vivido entre eles, agora ele se manifesta não mais com roupas empoeiradas, não mais adoecível, não mais matável, não mais morto, não mais crucificado, mas ele se apresenta agora como alguém totalmente poderoso e glorioso. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Filho do homem, aqui, irmãos, eles entendiam que era porque havia, desde a época de Daniel, uma promessa de que um filho do homem viria nas nuvens. Então eles sabiam o que estava acontecendo, quem era ele. Com vestes talares, ou seja, compridas, e cingido à altura do peito com a cinta de couro. Na sua cabeça eram cabelos brancos, alvo como a lã, como neve, porque em Daniel já tinha dito que o Senhor da glória assentava num trono e tinha cabelos brancos, então eles já sabiam disso. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, tinha na mão 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí a gente pensa, bom, ele disse, da boca saiu uma espada de 2 gumes, a gente pensa, mas tinha uma espada na boca dele? Para nós é estranho, mas para eles, meus irmãos, o símbolo de Apocalipse já dizia que a palavra era como uma espada, a boca da fofoqueira é uma espada afiada, a boca do falador é uma espada afiada. Isso já era dito antigo, isso já era palavra antiga. Em quinto lugar, é uma mensagem de esperança, porque tendo Jesus vencido a morte, anuncia que ele tem poder sobre a morte. Verso 17: quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim, pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
ou seja, não temam a morte, porque eu estive morto, mas já estou vivo. Se vocês morrerem, eu estou vivo. Se vocês forem para a boca do leão, eu estou vivo. Se vocês forem queimados numa fogueira, eu estou vivo. Eu estou vivo, eu morri, mas eu ressuscitei. Essa era a mensagem para eles. Eles não tinham medo da morte. Por quê? Porque eles tinham essa mensagem de ressuscitado. E por último, meus irmãos, é uma mensagem de esperança, porque anuncia que o ressuscitado tem o poder sobre a história, sobre os fatos, sobre o que é visível e invisível, e mantém a igreja em suas mãos. Veja o verso 19 e 20. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele está escrevendo, dizendo o seguinte: olha, eu sou o Senhor das coisas invisíveis, eu sou o Senhor sobre os acontecimentos, e eu cuido da igreja. A igreja está nas minhas mãos, vocês estão nas minhas mãos. Essa é a mensagem que Jesus falou para eles, e essa é a mensagem que serve para nós também. Jesus cuida da sua igreja, desde aquela época até hoje. Aconteça o que acontecer no mundo, meus irmãos, Jesus cuida da sua igreja. Mas isso não quer dizer que a gente não vai morrer. Por quê? Porque se a gente morrer, o Senhor Jesus venceu a morte. Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente ainda, para nós, a morte não é um mistério. Mas para eles, meus irmãos, os cristãos sabiam: se vocês se tornarem cristãos, vocês vão morrer. Hoje é o contrário. Se vocês se tornarem cristãos, vocês vão prosperar, enriquecer, vocês vão ser dono do mundo, vocês são os filhos de Deus, vocês têm direito a carro bom, a casa boa. E se vocês não prosperar, é porque vocês não estão sendo fiéis. Muda de igreja, porque é riqueza certa. Vocês são cristãos para prosperar, vocês são filhos do rei. Irmãos, eu praticamente cresci na igreja ouvindo essa mensagem. Vocês são filhos do rei, vocês têm direito, exija os teus direitos diante de Deus, exija, faça campanha, depois cobre de Deus, ore, depois cobre de Deus. Irmãos, e na época não, na época a mensagem era o seguinte: se você se tornar um cristão, você servirá a Jesus, viverá a vida eterna, mas você vai morrer. Vocês vão morrer, porque o imperador não vai ficar feliz se vocês forem cristãos. Os judeus não vão ficar felizes se vocês forem cristãos. Ninguém vai ficar feliz com o fato de vocês serem cristãos. E vocês vão ter a casa queimada. Hebreus diz isso. Muitos cristãos queriam voltar atrás porque as casas deles foram queimadas pelos outros judeus. Vocês vão ter a casa queimada, vocês vão ser expulsos de casa, expulsos da terra de vocês, e vocês vão ser presos, não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder fazer negócio, vocês vão ser párias. E aí a gente pensa: bom, ninguém queria ser cristão na época. Engano aí que o pessoal queria ser cristão. Mas isso foi lá na época. Não, meus irmãos, hoje vão em países da África e da Ásia, lá ainda é assim, até hoje. Vão na Ásia, vão lá nos países árabes ou budistas, tanto da Ásia quanto da África, vê se não é assim. Mas aqui no Brasil se descobre que eu sou crente e me criticam. Puxa vida, que drama, né? Que horror isso, me criticam. A novela da Globo, quando coloca um crente, coloca de saião e esculacha os crentes. Nossa, que horror isso. Que absurdo isso acontecer, né? Nossa, que horror. A Globo me critica, olha, a Globo me critica. Irmãos, vocês não entendem para que era Apocalipse. O Apocalipse era isso: olha pessoal, vocês vão ser cristãos, e cristão é o seguinte: cristão é odiado, é perseguido, o imperador vai caçar vocês, vai botar o soldado a caçar vocês, vão ser presos, vão ser mortos, mas vai se levantar o mundo contra vocês, mas Deus vai mandar saraivada contra o mundo. O imperador vai se levantar, a besta vai se levantar contra vocês, o anticristo vai se levantar contra vocês, a morte vai chegar a vocês, mas tenham esperança, porque eu estou com vocês, eu venci a morte, a besta vai ser derrotada, o anticristo vai ser derrotado, o imperador vai ser derrotado, Roma vai ser derrotado, mas Jesus continuará vivo pelos séculos dos séculos. Essa é a mensagem, meus irmãos, do Apocalipse que eu quero passar para vocês. Amém?
Acompanhe porque já estou encerrando. É tudo o contrário do que vocês ouviram a vida inteira, provavelmente. Tudo o contrário. É sério, é tudo o contrário. Agora, quando eu estiver expondo a mensagem, eu vou oferecer para vocês as várias possibilidades e vou dar a minha. E a minha é melhor, porque se a dos outros fosse melhor, eu não estaria pregando aqui, eu estaria ouvindo ele, estaria botando os outros aqui para pregar. Óbvio que a minha interpretação é melhor, óbvio, é a correta, senão eu não estaria aqui pregando. Óbvio. Tá, aí você vai perguntar, tá, Rogério, mas quem pensa que nem tu? Que eu conheço ninguém. Qual livro que tu leu que vai concordar com tudo que tu vai expor? Nenhum. Mas alguém pensa que nem tu? Sim. Só que eu quero dizer para vocês que são poucos, muito poucos. Tá. Qual é o teu ponto de vista, por exemplo, do Apocalipse? Ele é futurista? Não. Ele é histórico? Não. Ele é preterista? É, mais ou menos. Mais ou menos. Quem o Apocalipse conta? Eu vou dizer para vocês, do meu ponto de vista, ele conta a história da salvação de Gênesis até a cruz. E eu vou mostrar isso para vocês, vou provar isso para vocês, e vocês vão ficar encantados com isso, Tá, mas tu está lendo outros livros? Estou lendo um monte, já li a vida inteira. O Apocalipse é o livro que eu mais li na vida. Tinha uma época que eu sabia de cor o Apocalipse. Lá na época que a Gisele, por exemplo, lá da minha turma, a Gisele era bem nova, né, mas fazia parte da minha turma lá, e a gente estudava para cá, para lá, tinha reunião de estudo e tal. Naquela época eu sabia de cor. A Gisele era solteira ainda, de Nael, recém estava vindo para a igreja. Naquela época eu sabia de cor Apocalipse, tanto que eu estava, tanto que eu lia. Só que fui lendo, fui estudando, não, mas pera um pouquinho, não, e vocês vão ver, às vezes eu paro lá na frente do computador, do celular, para ouvir mensagem do Apocalipse, eu digo, não é assim, não, e nós vamos ver que não. Os únicos que pensam que nem eu, já morreram há quase 2000 anos atrás, tá bom? Vamos lá, vai. Porque teólogo bom é teólogo morto, né? Então por isso que eu não me considero teólogo ainda, né? Porque depois que eu morrer vai ser feito julgamento, bom ou ruim. Teólogo bom é teólogo morto. Porque os novos, meus irmãos, os atuais, vou te dizer, complicado, tá bom? Então aguarde os próximos episódios, acompanhe e vocês vão ter muita surpresa. E o problema é que eu vou revelar meus segredos para vocês também. Né? Então o pessoal que estuda pré-milenista, pós-milenista, amilenista, vão ter algumas surpresas, né, aqui, porque eu vou revelar realmente o que eu creio sobre isso, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Começamos, confortem-se, e vou dizer para vocês que, por isso que eu disse semana passada, aos novos, tenham filhos, aos que estão estudando, continuem estudando, aos que estão trabalhando, continuem trabalhando, aos que estão fazendo projetos, continuem fazendo projetos, ao que querem, né, ao que pensam em ter netos, vocês vão ter netos, e Deus vai ser glorificado o tempo todo. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, louvado seja Deus. Amanhã à noite, se tudo der certo, eu estarei fazendo a aula, e peço que você acompanhe. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que o Senhor seja glorificado. Eu te peço, Senhor, fortalece a cada um, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Amém. Nós vamos participar da ceia, meus irmãos, agora, e graças a Deus, né, porque o Senhor é bom, e a ceia do Senhor é a nossa festa, né, a nossa celebração grandiosa da morte e da ressurreição do Senhor e o anúncio da sua vida. Então, antes de participar da ceia, né, eu quero dizer a todos, meus irmãos, que a participação na ceia, ela é fundamental
para a vida de um cristão que não participa da ceia, ele não está tendo comunhão com Deus. O cristão que não participa da ceia, meus irmãos, da ceia do Senhor, ele não está tendo comunhão, porque a ceia é a nossa comunhão, é a nossa celebração, é a nossa Eucaristia, nossas ações de graças. Nossas ações de graça é o momento máximo da nossa devoção com Deus, porque Ele representa o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os que estão em casa, que não participam da ceia, vocês estão fora da comunhão, vocês estão fora da graça de Deus, porque biblicamente falando, não há cristão que, podendo participar da ceia, não participa. Deixa de ser cristão quem, podendo participar da ceia, não participa da ceia. Olha só, deixa de ser cristão aquele que podendo participar da ceia, não participa. Deixa de ser cristão, não está sendo cristão, não está exercendo a sua fé em Jesus, porque a fé em Jesus, ela não existe na Bíblia isso, algo assim, místico, ela é real, ela é presencial, ela é verdadeira, ela precisa de comunhão com os irmãos. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos dar graças, Senhor Deus, muito obrigado pelo pão. Te damos graças pelo cálice que vamos beber, o pão que vamos comer, o cálice que vamos beber, porque a tua palavra diz que aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor não é digno do Senhor. E nós queremos ser dignos do Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela ceia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos participar, né? Como sempre, vamos ir até a frente e pegar os elementos da ceia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
Meus irmãos, coisa boa, maravilhosa participar da ceia do Senhor. Em nome de Jesus, comam o pão, meus irmãos. Vamos recitar juntos o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, nós te glorificamos. Que haja vida em nós, ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Que sejamos gratos ao Senhor, que deu a vida por nós, que morreu por nós na cruz, para nossa justificação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós ainda vamos dar mais um tempo, né, antes da gente fazer as nossas festas de abraços e tal. Então, por enquanto, né, a gente precisa ainda observar alguns protocolos, segundo eu, né? Quem puder entrar e sair de máscara, faça. Quem não quiser, né, tem o direito de não fazer, né? Enfim, mas a gente tem que continuar se cuidando, meus irmãos. Continue cuidando, continue usando álcool gel. Ao entrar em ambientes fechados, né, de preferência, use máscara por enquanto. Isso é bom, isso nos protege, isso é cuidado com os nossos irmãos, tá bom? Meus irmãos, nós estamos encerrando nosso culto, mas eu quero antes dar alguns avisos. Dia 2, sábado, às 16 horas, eu quero convidar os homens para a nossa reunião antes do nosso treinamento que a gente está anunciando. Então, assim, todos os homens da igreja, frequentadores, membros, estão convidados a participar. Alguns homens da igreja não puderam, boa parte me avisou, né, não pôde estar na última reunião do dia 7, mas no dia 2, sábado à tarde, eu gostaria que todos participassem, todos. É importante, importantíssimo, dia 2. No dia 3 nós vamos ter nosso culto aqui. Dia 27 nós não temos, tá? Domingo que vem nós não vamos ter o culto aqui, então assista aí também, participe da ceia na hora da live, certo? Vamos ter o culto. Faça um esforço para participar do culto na hora da transmissão, no YouTube, no Facebook, aliás, no Facebook e no Instagram. Por volta do meio-dia já vai estar no YouTube, para quem não consegue ver no Face e no Insta, tá bom? Então, à tarde vai estar no YouTube para quem não consegue assistir no tipo de internet, no Facebook e no Instagram, que às vezes a transmissão é mais complicada em alguns locais, né? Tem que ter uma internet boa. Irmãos, também nós precisamos das contribuições. Nós estamos pagando aqui no salão R$150 por domingo. É uma economia que a gente não está fazendo por enquanto. A gente ficou muito deficitário, né, nas nossas contas nos últimos meses, devido a todos os fatores, né, que a gente enfrentou. E por um tempo nós vamos fazer os cultos aqui, não todos os domingos, mas a gente vai sempre avisando, né, nas redes e também mensagem direta que eu tenho mandado para todo mundo. Mas a gente precisa então que os irmãos nos ajudem. Esse mês a gente tem as contas ainda do outro salão, todas elas, aluguel, água, luz, internet, na íntegra. E esse mês a gente tem o nosso salão aqui. E hoje, aliás ontem, e eu mandei mensagem essa semana para todo mundo: irmão, nós estamos precisando de R$1.100, desde terça-feira. De terça até hoje,
Sabe quantos enviaram ajuda? Ninguém. Entendeu? Então até hoje de manhã a gente estava ainda precisando de R$1.100 para completar as contas, né, do mês passado. Tá, hoje é dia 17, é isso? 17? 17, 18, né? 20 já? Meu Deus, estou ferrado. Hoje é dia 20 ainda, tá? Tem 10 dias, mas a gente precisa de contribuições. Então os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, enviem suas contribuições, urgente, nós precisamos, e o mês que vem ainda vamos precisar dessa força, desse empenho dos irmãos aí, tá bom? Então assim, ó, quem quiser se dispor também a pagar, quem quer, além das contribuições, eu quero pagar um domingo, faça isso hoje, né? Quero pagar o domingo, quero pagar do dia 3, quero pagar do dia 10, né? Além das contribuições, vai nos ajudar muito, 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 muito. Então, por exemplo, hoje nós temos ali envelopes, quem quiser deixar a sua contribuição lá, a gente não tem o hábito, né, de deixar a contribuição mais ali, tudo é Pix, mas quem quiser deixar a contribuição, tem envelope ali, tem a caixinha ali, né, o gasofilácio, quem quiser enviar o seu Pix, envie, enfim, tem inúmeras maneiras de vocês contribuírem, tá bom? E a gente precisa. E no dia 3, né, todo mundo aqui, para a glória de Deus, todo mundo aqui, estou vendo vários irmãos que não estão aqui, mas alguns, né, alguns avisos, né, tipo o Jean, por exemplo, né, o pai do Jean faleceu, né, essa noite, e o Jean então foi ao sepultamento do pai, né, lá perto de Carazinho. Então, nossos pêsames, né, ao Jean, nossos sentimentos, nosso abraço, e que o Espírito Santo console o Jean e a sua família, nosso irmão, nosso músico, nosso pregador, né, nosso amado irmão, ele, a Marcela, tá, né, que tanto nos alegram com a presença deles. Então, no último domingo que a gente teve culto, ele não pôde estar, nem hoje. Então, o nosso abraço ao Jean. Graças a Deus, ficar em pé, meus irmãos, vamos encerrar. Nós estamos na expectativa, né, eu pelo menos na expectativa de um batismo nos próximos domingos, que é o Theo, né, que está em casa nos assistindo, e nos próximos domingos a Jéssica, o Alisson já voltam, porque um dia eu ensinei aqui para vocês, né, que quando a gente precisa, como cristãos, como bíblicos, observar o que a Bíblia manda, que eu preguei aqui quando eu preguei em Levítico, que quando os antigos ganhavam filhos, ficavam de 40 dias, né, de quarentena, e os filhos guardados, né, e depois virou uma bagunça, né, um dia todo mundo beijando o filho e tal, e não pode, né? Então 40 dias, né, mamãe e filhos precisam ficar guardados, protegendo o bebê, ninguém beija, né, ninguém abraça, essas coisas tem que observar, e os médicos estão recomendando isso de novo. Menina era 60 dias na Bíblia, né, então mais tempo ainda, porque a menina tem que ser mais protegida. Os homens precisam proteger as meninas, né, esposa, filhas, mães, avós, cuidado. Meus irmãos, estamos encerrando nosso culto, vamos orar a Deus, que alegria a gente cultuar ao Senhor. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Te louvamos, Senhor, pelo nosso culto, te louvamos por este lugar. Que o Senhor abençoe, Senhor, a administradora deste local, que a tua boa mão seja sobre ela, que abençoe a sua família, e que abençoe a tua igreja, abençoe os grandes, os pequenos, os mais novos, os mais velhos. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Nos dá um domingo abençoado, uma semana abençoada. Abençoa o Jean, Senhor, a Marcela, abençoa a família do Jean. Ó Deus, fortalece, conforta, consola o Jean pelo teu bom espírito, Senhor. E que a igreja seja abençoada, aqueles que estão doentes sejam curados, que aqueles que estão passando por crises financeiras, crises emocionais, crises espirituais,
crises familiares sejam abençoados, que os que estão tristes fiquem alegres, recebam alegria, felicidade, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, vão na paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Até o dia 13, meus irmãos. Amém.